Cris, Ah, quem é você, Cris? eu... A entrevista é assim mesmo, Aham. viu? Eu sou Cris, nasci em Pernambuco, São Lourenço da Mata. Seu nome completo? Cristiane Alisson dos Santos Barros. Cristiane. Santos Barros. Tirei o nome do meu pai e coloquei o nome do meu marido. Eu fiz ao contrário. Nasci em Pernambuco, na zona da mata. Sim. Pernambuco. Aí, quer saber mais o quê? Bom, a partir desse princípio, né, do nome, Ah, você é uma cantora. sim. O que te motivou a iniciar essa trajetória, essa carreira musical? E se antes disso você cogitou ter outro ofício? Tá. Sabe aquela coisa quando você já nasce sabendo que quer fazer isso? Pronto, fui eu. Quando eu era criança, eu queria brincar de show de calouro com meus primos, sendo que ninguém queria brincar comigo. Nossa. Eles falavam, tu vai ganhar sempre, eu não quero brincar contigo. E eu ficava com raiva, porque eu queria brincar. Naquela época seu timbre já estava afinadinho? Já era afinado com voz de criança, mas já era afinado. E Além aí, do gosto, então você sentia essa facilidade? de cantar, sim. E com 6 anos tive um problema na garganta. Eu tive um cisto de garganta. Caramba. E aí eu fico com muito medo de não poder cantar, né? Então assim, aí foi 6 meses mais ou menos de tratamento. E pra expulsar, meio que expelir assim pra fora o cisto, pra não prejudicar minhas pregas vocais. Então eu fiquei com um caroção enorme, assim. E aí nesse processo eu fiquei com medo, né? De não poder falar, de não poder cantar, mas graças a Deus não afetou. Mas a gente sempre lembra disso como uma coisa que poderia ter dado tudo errado e eu teria ido por outro caminho, né? Que eu não sei qual seria. E aí depois disso, que eu me recuperei e tudo, aí eu chamei meu tio, eu acho que eu tinha uns 7 anos, ou 8. Aí, isso é criança. Aí ele falou, começou a rir, né, primeiro. Só que eu fui bem séria, viu? Ninguém sabia que eu tava indo fazer a reunião de negócios. Aí ele falou assim, não tem como fazer isso. Ele ficou com mais medo do que eu. Eu tinha coragem, eu queria cantar, já que você sabia que eu queria. Aí ele, não tem como fazer isso, como é que eu fazer isso? Não, pare com isso, você tá sonhando, você tá imaginando, enfim. Falou um monte de coisa que no final eu nem liguei mais e guardei isso pra mim. Aí quando eu entrei na igreja, com 8 anos, eu comecei a participar do Mas que coral. anticlimático isso. Sim. Eu imaginando que seu tio ia falar, bora, minha sobrinha. Na minha mente só ficou assim, você foi muito covarde. Uma criança viu um adulto covarde ali naquela hora. E aí acabou que deixei ele pra lá, já vi que não ia dar certo, né? Aí entrei na igreja, já fazia parte de igreja, mas nessas igrejas que eu fazia parte não tinha coral, nada muito infantil. E aí entrei, participei e estava ensaiando para apenas cantar no coro e não para ser solista. Só que agora eu vou falar uma coisa que é feia, mas a criança não pensa nessas bobagens, nessas coisas mais sérias. A criança é meio que egoísta, ela vê o que é bom pra ela, né? E aí quando foi no dia da apresentação, eu já sabia cantar a música inteira, o solo e o coro. Então eu já estava preparada, né? Aí a menina que ia cantar ficou doente. A menina que ia solar ficou doente. Aí eu fiquei tão feliz. Ficou muito legal, leva o celular, porque você Ah, como não? Eu fiquei tão feliz, nada cristão, né? Não, a sua oportunidade. Eu fiquei super feliz. Aí a maestrina, que era uma mulher, falou, quem pode cantar? Eu disse, na hora, eu disse, eu! Eu pensei 2 vezes. Fui lá, cantei a música. E a partir daí, não parei mais de cantar na igreja. Qual a igreja? Nessa época era Cristo é Vida. Cristo é vida. Cristo é Vida, lá do Recife. Qual que é a denominação? É batista? Ela era Presbiteriana? estilo uma batista reformada. Batista reformada. Era estilo batista, mas não Aí ele já 2 dragões. ela é protestante. Pronto. E aí, no final das contas, fiquei cantando. Depois chegando a adolescência, aí faz aquele grupo de 5 adolescentes cantando. E a partir daí foi. Só que no Nordeste, a música não é tão valorizada. Se aqui algumas pessoas acham que não é, no Nordeste é pior. Não, Porque lá, se você tá no tocar um nosso forró, filho, depois um vai piseiro, um negócio, beleza. Você vai ter um barzinho pra tocar. Mas tirando isso, você não tem. O seu timbre é muito característico. Não, ela O já seu- tem um hábito. Seu timbre é característico e Eu não tenho, não. é suave, tem uma potência. Não é pra cantar qualquer Você é coisa. doido, eu? Exatamente. E aí, como é que você resolveu? Não, nisso eu E aquele continuei dia subiu cantando na nos igreja. 4 Né? deve ser Fazia parte do louvor.
Ministério do Louvor, solava no Ministério do Louvor. E aí foi quando eu conheci o Diego. Eu morando lá e ele aqui. O Diego é de Belo Meu marido, Horizonte. ele é daqui. Aí a gente se conheceu pela internet, através do Instagram. E aí a gente começou a conversar, eu estava passando por um período de depressão e ele me ajudou muito nessa fase, orou por mim. Mas qual foi o sabe? motivo da sua depressão? O meu irmão faleceu, lá no Nordeste é muito comum alguém ser assassinado. Então, assim, não tem nem quer investigar, nem nada, foi só uma Eu fiquei com medo de não conseguir E aí meu descer, irmão ué. entrou numa discussão com a pessoa que já era matadora, assassino, né? E aí ele foi e matou meu irmão. Não, espera aí um pouquinho, eu tô Diz que leva fazendo... 10 e não morre, né? Meu irmão morreu, a queima-roupa. E aí, isso foi em 2014. Então eu passei por todo esse período, 2014. Quando foi a partir de 2015 que eu vim sentir luto, que se chama luto tardio. Você começa a entrar numa depressão, 2016, 2017. Aí eu pintei o cabelo de rosa, pintei o cabelo de azul, tinha o cabelo roxo. Oi, no Daí eu colocar E o que você estava cantando nessa época? Continuava na igreja. Continuava ministrando louvor, porque essas igrejas elas são mais mente aberta. Tipo assim, você pode ter tatuagem, pintar o cabelo e você vai continuar, entendeu? Mas, então o Diego, Foi. eu imagino, eu não quero antecipar, mas o que foi a ideia de se unirem? Você veio pra cá ou ele foi pra lá? ganhou meu A coração. princípio Já que ele você foi está pra aqui conhecer, hoje. né? Foi pra conhecer minha família. Então ele viajou. Sim, mas deixa eu falar. Aí quando ele se conheceu, eu tava trabalhando com também costura. A empresa Então eu terceirizada. tava trabalhando com costura sob medida. Então foi nessa fase que ele me conheceu. Eu tinha meu ateliê e tal, mas só que eu tava nessa... Sozinha? Ele é o supervisor da... Só que eu era muito focada em figurino, sabe? Figurino da igreja, figurino de apresentações escolares, essas coisas assim, era coisa de Eu grande trabalhava quantidade, dentro da sabe? Super. E pessoas com o corpo fora do padrão, ou seio muito grande, a parte superior e inferior muito grande, ombro muito pequeno, então a gente fazia sob medida mesmo. E aí eu tava numa fase terrível, então era assim, era mas não tá um lá ainda, montão de eu não lixo de um lado, das costuras, outro lixo do outro, que era tipo assim, eu ia comendo, jogando ali no chão, e que eu dormia no ateliê, eu deitava assim, num colchonete, no meio desse lixarada toda. Então foi assim que Diego visualizando. me conheceu. Pode visualizar, em um quartinho assim, um quartinho pequenininho. 3 máquinas assim, minhas prateleiras, tudo embolado, assim, de tecido, de coisa, e eu ia fazendo, já ia fazendo. Então, assim, eu só limpava o ateliê uma vez por semana. Então era aquela sujeirada, assim. E aí ele me conheceu nessa fase. Aí foi quando eu comecei e expliquei a situação. Ele ficou tipo assim, meu Deus, o que eu posso fazer para ajudar Cris? Que eu não posso fazer nada. Aí ele fez uma oração por mim. Uma oração de 13 minutos. Orou por mim, eu dormi. Eu não falei nada mais. Saiu de novo, mas ele... Aí eu só falei assim, quando eu acordei, desculpa, eu dormi, mas amém, eu creio em nome de Jesus, não. Aí depois dessa oração, dessas coisas, Deus começou a me mover de outra forma. Eu também sou formada em design gráfico. E aí, eu gosto de trabalhar com gráfico. E aí abriu uma oportunidade pra mim numa Você gráfica, formou em qual universidade? na Unibratec. Porque tem vários tipos, Só né? que nem existe mais essa faculdade, é lá no Recife. E aí a gente foi trabalhar nessa gráfica e aí começou a vir aquele despertar de novo, de nossa, eu sou uma pessoa inteligente, nossa, sabe, eu posso conhecer as pessoas, sabe? Eu estava trabalhando sozinha, só conhecia os clientes, ia lá, tirava a medida, pá, pronto. E aí eu comecei a ter aquela interação com as pessoas e tudo mais. Então eu fui começando a me ver de novo como pessoa. Vou dar até vontade de chorar, é muito emocionante. E aí acabou que no final das contas, eu e Diego começou a conversar sem interesse nenhum. De amigo, nem de amizade eu tinha. Porque eu sou essa pessoa que fala com todo mundo, pra mim, entendeu? Aí a gente acabou conversando. E aí depois disso tudo eu tava lá trabalhando e tal. Fez 2 meses e eu nunca mais falei com ele. Depois da oração dele, amém, isso aqui, nunca mais falei. E trabalhando, vivendo. Aí quando a gente voltou a conversar, já foi quando ele falou assim... Ele já tinha voltado aqui pra BH. Não, foi tudo pela internet. Mesma primeiro situação, contato. mesma situação, Da você oração. me contou, foi através da internet. Telefone. Ele mandou um áudio no WhatsApp na Sim. oração. E aí acabou que a gente foi conversando. E aí ele foi e falou aquela música do Fantasma da Ópera. Ele mandou pra mim. Aí ele falou assim, eu gravei com meu primo, aí tá lá no YouTube. Aí ele mandou pra mim. Aí eu, nossa, essa música é minha música preferida. E é mesmo. Aí pronto, comecei a falar com ele, falei. E desse dia até hoje a gente não parou mais de conversar, literalmente.
Aí quando foi no finalzinho do ano, foi no início do ano, né, em julho. Aí quando foi em agosto, eu disse, peraí, a gente já é o quê? Eu encostei ele na parede e falei, a gente tem o quê? Porque a gente tá aqui, amor pra lá. E ele não disse se eu era namorada, se ele era. Aí a gente, não, vamos namorar. Eu, então tá bom. Aí quando foi em setembro, em outubro, ele foi pra lá. Porque ele é professor, tirou folga, né? Do Dia dos Professores, foi lá, conheceu minha mãe, conheceu minha família. Foi em qual ano? 2018. Vocês passaram todo esse longo tempo se conhecendo, se amando, aí finalmente... Foi, a gente foi lá, aí ele foi. E aí a gente conversou, conheceu minha família, minha mãe já amou, minha tia, pra todo mundo. E, Mas aqui, que maravilha é isso! e aí a gente, com 2 meses que a gente tava conversando, depois disso que a gente vamos assumir e tal, em agosto, eu já sabia que ia casar. Era uma coisa tão profunda assim de Mas como foi essa situação de decidir... Eu já tô aqui. De decidir onde ficar. Não, o Diego lá ou você aqui? A decisão foi fácil pra mim, porque eu sempre tive vontade de sair do Nordeste, apesar de ser um lugar maravilhoso, mas é bom pra visitar, pra viver, você sofre muito pra você conquistar alguma coisa, entendeu? Então assim, eu já dizia pra mim mesmo, se eu fizer 30 anos, não estiver casado, e não ir embora lá pro Sudeste, eu tenho vontade de morar em São Paulo. Eu já visitei muito São Paulo, então eu tinha vontade de morar ou em São Paulo ou Curitiba. Nunca pensei em Minas Gerais. Sim. Na minha vida. E aí a gente foi muito rápido, muito simples. Primeiro que ele já tinha uma vida mais constituída aqui do que eu. Já estava sendo professor universitário, tinha o Joyful, que é o nosso grupo, né? A fundação do Joyful, então ela foi Antes de mim. arquitetada pelo Diego. Você adentrou no projeto para acrescentar. Então me conta, a partir do momento em que você veio para cá, como é que foi essa sua integração profissional com o Joyful? Então, ele já tinha o Joyful, né? E aí ele levava como um hobby, porque ele já tinha essa profissão dele. A profissão dele é profissão universitária. Qual matéria que ele... Sistema de informação, engenharia informática. TI, essas coisas. Isso, mas é um pouco acima do TI, né? Que é a parte mais da engenharia mesmo, da informação. Então, análise de dados, análise de sistemas, sabe? Essas coisas mais... Aí, high-tech. Aí acabou que ele foi e só levava como um hobby, não tinha tempo de atender as noivas da maneira que ele gostaria. E tinha já uma galera com ele, mas essa galera também só levava como hobby. Então estava todo mundo só, se alguém indicar, a gente vai. E quando eu entrei, eu disse, não quero ser CLT não. Você voltou lá aos 7 anos, né? Espero que ninguém aqui se chame Hernando. Foi o que eu disse. Que eu disse assim, meu Deus, um sonho meu, um plano que eu tinha de criança, veio se realizar hoje. Quando eu comecei a tocar em Como é que o mundo gira, né, Cris? Exatamente. E aí acabou que tudo que aconteceu foi experiência, foi tudo para poder estar vivendo isso hoje, né? E ter, por exemplo, trabalhei muito na gráfica, né? Atendimento com cliente, trabalhei vários atendimentos com cliente, então sempre tive esse contato direto. Então para mim é muito tranquilo essa questão do atendimento, da venda e tal. E aí acabou que quando a gente casou, em 2021 a gente falou, não, então vamos profissionalizar agora. Porque ele tinha vontade de fazer isso que a gente faz hoje, mas não tinha ninguém que dissesse, não, eu seguro o tranco aqui e vamos embora. E ele só toca, ele não canta, então já tem esse porém também, porque tinha que ter uma pessoa para cantar e tocar. E lá no Joyful, antigamente, quem fazia essas vezes? Ou era só um grupo instrumental? Não, tinha uma cantora e uma Mas era freelancer também? Mas era freelancer, não Todo levava a mundo, sério. né? Então, às vezes até o próprio. Era uma coisa meio que grupo fixo, sem ser fixo. Eles eram fixos, mas ao mesmo tempo, tipo assim, vou lá tocar com o Joyful e pronto. Não tinha aquela coisa de, como o povo fala, vestir a camisa, né? E aí eu falei, não, então vamos fazer. Aí abri o CNPJ, que não tinha ainda, fui profissionalizando. A gente refez a identidade visual, deixou uma coisa mais neutra para casamento, sabe? Um rosinha, um verdinho. E aí a gente foi deixando assim. Então, a partir de 2022, que de fato eu comecei em 2021, mas ainda eram contratos antigos. Sim. E aí em 2022 foi que a gente começou contratos depois da minha entrada no Joyful. De lá pra cá, né? A gente foi engrenando, mas foi assim.
E como as pessoas fazem para encontrar o Joyful e como é que funciona o regime de contrato? Quais são os serviços que vocês oferecem? Bom, para encontrar a gente tem o site, né, que pode encontrar a gente através da própria web mesmo do Google, mas normalmente nossos clientes vêm através do Instagram. Inclusive o Rock veio através do Instagram. Porque a gente faz muito post patrocinado, né? Muito post, a gente anuncia muito no Instagram. Então, a partir daí, vem aquelas pessoas que se sentem comovidos, tocados pela nossa música, né? E pelo nosso propósito, que a gente não toca qualquer coisa e também a gente não está em qualquer lugar. A gente escolhe onde quer estar e em que a gente quer tocar também. Então, através disso, através da nossa identidade, as pessoas se identificam e dizem, não, é isso que eu estava procurando. Então, muitos clientes vêm dessa forma. Nossa, é você que eu estava procurando, era vocês. E assim, eu me encantei pela sua voz, mas quando eu vi o propósito de vocês, eu fiquei encantada. Porque nós dois ainda somos evangélicos e a gente também é ministro de louvor. Então, a gente sempre considera que nos casamentos a gente não vai só cantar o amor, a gente vai também louvar a Deus por tudo que Ele fez até esse dia do casamento. Né? Então, assim, a gente atrai mais esse público que quer a presença de Deus no casamento, que quer louvar a Deus, né? Mas sem perder essa essência do amor, né? Sem perder o porquê do casamento, mas acrescentando uma coisa mais espiritual, né? Uma coisa com mais sentido, mais propósito, né? Porque hoje em dia as pessoas estão casando só por casar, às vezes não sabe nem o que está fazendo. Aí a pessoa entra em contato com a gente através do próprio Instagram ou alguma indicação. Vai no direct, no direct, então eu sempre coloco lá, linkado o nosso WhatsApp. A pessoa já tem canal no YouTube? Tem canal no YouTube também. E vocês se especializaram em casamentos? Isso. Nossa especialidade de verdade é louvor. O louvor. E aí o casamento foi onde a gente viu que a gente poderia alcançar mais pessoas através do nosso ministério e fazendo o que a gente foi chamado, porque a gente também não quer ficar só entre quatro paredes dentro da igreja, cantando para quem já está lá, viu? E os planos para o futuro existem? Sim. Mas são estritamente relacionados assim ao Joyful? Não, os planos a gente já tem feito, né? Que é sempre... Ou é só manter a engrenagem girando? Mas tem tipo uma musicista que toca violino com a gente, que ela fala que toda vez que ela toca com a gente, tem sempre uma novidade. Mas ela disse que novidade seria essa? A gente investe muito em tecnologia, porque Diego é muito dessa área, né, tecnologia, eu também gosto muito. Então, digamos assim, a gente usa microfone nos instrumentos igual o seu violoncelo. A gente não usa o microfone daquele, a gente bota o microfone no violoncelo, sabe? Aquele de lapelinha. E isso daí, para muitos músicos, é uma novidade. E a gente usa fone de ouvido com o clique, né, o metrônomo. Sim. Durante as apresentações. Então, isso também não existe aqui no BH, que eu conheço. Nem a orquestra faz isso, com fone de ouvido tocando. Então, a gente é muito dessa parte tecnológica e cada vez a gente vai investindo muito mais. E a gente vem buscando trazer um público mais seleto, uma coisa mais requintada, mais refinada. Inclusive, o Dani vai estar com a gente quarta-feira gravando justamente isso, que é essa proposta mais refinada de piano e voz. Piano mesmo, sabe? E a voz. Para um público que gosta mesmo dessas músicas boas, dessas músicas que a gente gosta de tocar. Então, o nosso propósito no momento é continuar crescendo, entendeu? A gente não tem uma ambição assim gigante, eu quero ser conhecido pelo Brasil, sabe? Não, eu quero continuar fazendo o que a gente faz e quem vier chegando vai somando, entendeu? Que maravilha, que assim seja. Amém. São quantas perguntas? 1 milhão de perguntas. 1 milhão de perguntas. Vamos lá. Vamos pela primeira. Pode ir. Qual que foi o ponto inicial do Joyful? Que você iniciou, que eu estou sabendo, né, até o momento em que a Cris entrou no grupo para profissionalizar. O ponto inicial? Onde você iniciou? Não, tudo começou com o casamento da minha prima. A prima ia casar, ela me chamou meu primo que toca violino.
e até pouco tempo atrás estava na nossa equipe, né? E aí eu chamei mais 2 pessoas da igreja onde congregava para estar fazendo esse casamento, né? Então não foi nada planejado, não foi nada preparado, foi um acontecimento, simplesmente aconteceu. O pessoal gostou muito do nosso trabalho naquela noite e de repente começaram a vir indicações. Na hora que a gente assustou, estava vindo várias pessoas atrás da gente, querendo os nossos serviços. Isso foi quando? Isso foi o ponto zero, 2014. Então já é mais ou menos. Eu passando E você começou a praticar quando? Praticar Piano piano eu comecei ou música? Música, eu tinha o quê? 13, 14 anos de idade. Foi o Totalmente. piano inicialmente Foi. ou outro instrumento? Teclado. Comecei no teclado. Tava de repente lá numa loja evangélica, vi uma revistinha no chão, olha como tocar teclado. E comecei a estudar, autodidata, 100% autodidata até hoje. Sim, que bom. Claro que com o passar do tempo a gente vai buscando especializações, a gente vai correndo atrás do conhecimento, né? Mas aconteceu. Comecei a praticar os primeiros dedilhados, depois vieram escalas, primeiros acordes. Dentro de, acho que 1 ano, já estava tocando no louvor da igreja. Né? Tinha o quê? 14 anos, mais ou menos. 13, 14 anos. E aí, seguimos. Aí foi durante esse tempo inteiro, tocando nem no contexto de igreja. Não, quero não, obrigado. E aí, em 2014, veio o Joyful. Que não? Tem que pegar. Aí em 2014 veio o contexto do Joyful, né? Veio de surpresa. Então, em um momento parei, olha, vou empreender na música. Porque você trabalha na informática. Sim. E aí a Cris me disse que o trabalho da Joyful era então algo que surgia espontaneamente. Exatamente. Deu a entender que quando te procuravam você fazia. Isso. A depender das circunstâncias. Então você chamava o pessoal, músicos que dariam conta. E assim foi até o momento que a Cris chegou, se envolveu, e assim tem sido, né? Essa equipe de 2014 permaneceu comigo até 2022, aproximadamente, né? E eram os músicos sempre fixos. Né? Então era meu primo, ficou durante esse tempo inteiro trabalhando comigo, as outras 2 pessoas lá da igreja também. Então era sempre essa equipe fixa. A gente começou a ter uma curva muito grande de convites, né, no início. E aí, a partir do momento que eu entrei no mestrado na computação, começou a apertar para mim, né, e aí foi diminuindo porque eu não estava conseguindo fazer a divulgação correta. Você é formado em qual faculdade de curso? Eu tenho bacharel em Sistema de Informação pela PUC Minas e depois eu fiz um mestrado em Ciência da Computação pela UFMG. Tá? Então, logo após o mestrado... Um bocado de trabalho, viu? Demais, principalmente na área da computação é um desafio, né? Então, logo após eu sair do mestrado, comecei a lecionar e aí eu não estava conseguindo mais conciliar de preparar as aulas, né? Estava começando do zero na docência. Então, estava muito desafiador preparar as aulas e conseguir atender cliente, conseguir fazer. E aí, da mesma maneira, a equipe antiga ela não tinha a mesma visão que eu estava tendo de querer crescer, de querer avançar. Né? Os meninos estavam muito na visão, e eles com todo o direito disso, de freelancer, de vai, atende lá no casamento, depois estou livre. Não tinha essa visão empreendedora, de gerenciar, de querer trazer essas novidades. As novidades só vieram depois que eu casei e que a Cris assumiu praticamente a parte de gestão da empresa. E aí a gente formalizou como negócio, né? E hoje a gente já tem CNPJ, a gente tem toda a parte administrativa, a parte de direção, tudo organizado. Docente? Oi? Você permanece como docente? Permaneço como docente. Aonde? Estou 6 anos no Grupo Ânima e já estou praticamente 1 ano já na PUC Minas. Então eu estou lecionando hoje na PUC Minas, no curso de Engenharia de Software. Já 1 ano e meio, né? Vai fazer 1 ano e meio agora. Filha, meu amigo. Então só de docência aí deve ter, vai fazer daqui a pouco faz 8 anos já de lecionando ensino superior.